escolha do novo Papa entra no segundo dia. Ontem e hoje pela manhã, a fumaça cinza mostrou que a votação terminou sem consenso. Antes do conclave e após a missa na Basílica de São Pedro, os cardeais fizeram um juramento de guardar segredo sobre o processo de escolha do novo Papa. Veja como foi na reportagem dos enviados especiais Renata Giraldi e Gilvan Alves. Com a mão direita sobre o livro dos evangelhos, os cardeais prometeram seguir as orientações do Espírito Santo. Em seguida, os cardeais se fecharam na Capela Sistina, isolados e sob rígida segurança. Em frente à capela, as turistas rezam por um Papa próximo do povo e mais humano. Uma pessoa cercana ao povo, que viaje muito, ser cada vez mais humano. Já o brasileiro quer um Papa moderno. A gente está no século XXI, acho que o Papa tem que ser um Papa com uma ideia nova. Já na Praça São Pedro lotada, fiéis e curiosos não se intimidaram com a chuva, nem cansaram de olhar na direção da chaminé da Capela Sistina. Mas a decepção com a fumaça escura foi geral. Para esta quarta-feira estão previstas 4 votações. A expectativa é que a fumaça seja vista em 2 momentos, pela manhã e à tarde, horários do Brasil. Na lista de cardeais que podem suceder o Papa Emérito Bento XVI estão 7 nomes, inclusive o do brasileiro Dom Odilo Scherer, e mais 6, um canadense, um húngaro, 2 italianos e 2 norte-americanos. Para os religiosos, fiéis e a imprensa mundial, será mais um dia de expectativas. E para sabermos mais sobre o processo de escolha do novo Papa, está conosco novamente o professor Ubirajara Calmon Carvalho, que é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma e licenciado em teologia pela Universidade Gregoriana. Bom dia, professor. Muito obrigada pela presença novamente aqui no jornal. Essa fumaça de ontem e a de hoje, cinza, já eram esperadas? Eu acredito que sim, porque no primeiro dia é muito importante que os cardeais vejam, através de uma votação, qual a tendência geral a ser seguida, para que aqueles, porventura ainda indecisos, possam escolher conforme a vontade da maioria, que é naturalmente um indicativo que pode ser seguido pelos indecisos. Agora, o senhor acha que vai demorar um pouco para chegar a um consenso? Os cardeais vão ter trabalho? Ou o que o senhor está imaginando aí? Bom, naturalmente é um pouco difícil dizer qual a dinâmica daquele conclave, daquelas indicações que podem sair daí. E nós vamos entender, portanto, que pelo menos uns 2 dias a mais, hoje e amanhã, quem sabe, assim, em termos de mera possibilidade. Porque é natural que, para se atingir a esses 2/3 necessários, são 115 cardeais, muitos dos quais ainda indecisos, e precisa-se de 2/3 que dão 77 cardeais, é um quórum qualificado, é muito importante, inclusive para a união da própria igreja. Portanto, eles naturalmente não vão estar apressados nesse processo, mas sim inspirados pelo Espírito Santo, naturalmente estão a escolher o melhor perfil, sendo que é fundamental sabermos que isto é só um primeiro passo, porque a seguir vem a tarefa maior, que é a tarefa de gerenciar essa igreja bimilenar com os seus problemas atuais, que não são poucos. Sobre isso, o senhor acha que, por exemplo, o caso do dossiê secreto deve influenciar nessa votação ou vai ser um assunto que o Papa só vai enfrentar depois que ele assumir? O caso do dossiê secreto. Do dossiê. Uhum. Este é apenas um caso que talvez não seja nem o mais importante. Entendo que o mais importante para a nova gestão pontifícia que se avizinha
seja a recondução da igreja ao povo, a aproximação do povo às fontes evangélicas, aos princípios da religião e a conquista de novas almas, de novas adesões, digamos assim, à religião católica. Portanto, é necessário que se tenha um cuidado todo especial para não mitificar a figura do pontífice, que naturalmente ele pode, junto com aquela entourage, junto com aquelas pessoas que estão ali à sua volta e que vão determinar a condução política da Igreja Católica. A Igreja Católica tem perdido fiéis, professor? Muitos. Não só para as religiões evangélicas pentecostais, que fazem um forte apelo ao Espírito Santo, um forte apelo à questão subjetiva, sentimental, mas também pelas razões do mundo moderno que se encontra em boa parte descrente das religiões como um todo e principalmente descrente dos valores transcendentais. Hoje impera o valor do dinheiro, o valor dos bens, o valor imediato da posse desses bens, pouco se importando com a questão social, com a questão humanitária. Para a gente só finalizar rapidamente, professor, você acha que um Papa mais novo, um Papa com mais vigor nas decisões, esse deve ser o perfil desse Papa que deve ser escolhido? Eu acredito que a situação da sucessão pontifícia, ela se encontra um pouco parecida com aquela americana, entre democratas e republicanos, onde não existe muita diferença. Todos os cardeais, de certo modo, tendem a conservar o patrimônio confiado por Cristo à sua igreja. E, nesse sentido, eles são conservadores. Mas uns são mais abertos para o diálogo, outros menos. Resta saber quais as pessoas que eles vão convidar para atuar na sua gestão. Tá certo, professor. Muito obrigada pela participação. Eu que Ótimo dia agradeço para o senhor. a oportunidade.